Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho Terapia, mais uma quarta-feira juntos, aqui através da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Nesse momento, eu gostaria de convidar todos para que nós possássemos elevar as nossas vibrações, nos conectar com os nossos guias, mentores espirituais, trazendo para próximo da gente a presença do nosso Mestre Jesus em vibração, essas vibrações de paz, de amor, de compreensão da qual podemos tirar os ensinamentos dessa noite de hoje, facilitando e facultando a nossa vida, o nosso desenvolvimento, os nossos relacionamentos com as pessoas e conosco mesmo. Que Jesus continue assim abençoando as nossas vidas, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. José, pode vir para cá, por favor, está com a palavra. Aí você ajusta aqui a tela para ficar melhor para você. Não se preocupe com a gente, não. Boa noite, amigos. Há algumas dezenas de anos atrás, no Rio de Janeiro, no dia em que um coronel do Exército comemorava os 15 anos de sua filha, e quando trouxe essa moça para apresentar aos convidados, simplesmente esta moça desferiu um tapa na cara do velho coronel. O velho coronel, que pelo jeito era mais doido que a moça, retribuiu a agressão, amarrou a moça e levou para o hospício. O dirigente do hospício, que era outro doido, aconselhou a ele que não visitasse a filha. Não seria bom para ele visitar a filha. E assim ele obedeceu. E a moça ficou jogada anos e anos, sendo que logo no primeiro dia perdeu os dentes, porque tentou agredir o enfermeiro e levou um soco de volta na boca e já perdeu vários dentes. Muitos anos depois, o coronel encontrou um colega de arma e falou para ele que estava participando de umas sessões espíritas e que talvez ali ele encontrasse uma solução para o problema da sua filha. O coronel, sem acreditar, católico fervoroso que era, foi. No desespero, foi. Na primeira incorporação, o espírito que incorporou disse: Eu sou o baianinho que servi com o senhor na Itália na Segunda Guerra Mundial. Eu sonhei que ia morrer na batalha, no outro dia. Pedi ao senhor que não me mandasse para frente de batalha. O senhor me mandou. Eu pedi ao senhor que avisasse a minha mãe. O senhor também não avisou. Fui eu que sentei a mão no pé da sua orelha. Quando eu me aproximei da sua filha, eu entrei nela como uma mão entra numa luva. Minha mãe vive na miséria em Salvador, ajudada só pela minha irmã, que ganha uma migalha por mês. O doutrinador disse: Me dê o endereço da sua mãe, que nós vamos visitar sua mãe. O baianinho deu o endereço e ele com o coronel foram a Salvador visitar a mãe do baianinho. Realmente a mãe do baianinho vivia na miséria, num barraquinho caído aos pedaços, do jeito que o baianinho falou, sustentada apenas pela sua irmã, que ganhava uma mixaria. O coronel prometeu ajudá-la, a mãe dele, dali para frente, e prometeu dar-lhe uma moradia também. Voltaram para o Rio de Janeiro, e quando chegaram lá, receberam a notícia para ir buscar a filha no hospício, que a filha estava curada. Foram buscar e a filha não entendia o que se passava
e por que que eles tinham desaparecido. A mensagem não explica os desdobramentos do acontecimento. Se o baianinho teve toda essa facilidade de relatar que entrou na moça com uma mão na luva, certamente essa moça era médio de incorporação. Porque se não fosse, ele não teria tido essa facilidade. Mas isso não é tudo. Certamente que o baianinho estava ligado a essa família por séculos. E era a oportunidade do coronel reparar a dívida que tinha com o baianinho, e o coronel perdeu a oportunidade. Esqueceu a frase célebre de Allan Kardec, que muitos espíritas não alcançam o valor desta frase. Fora da caridade não há solução. Fora da caridade não há salvação. O que custava ao coronel ter adiado a ida desse baianinho para a batalha? Nada. Um a menos não faria diferença. Mas o coronel faltou com a caridade. Por isso sofreu todas as consequências. Então, certamente que essas pessoas vêm de muito longe, se desentendendo, se magoando, porque se o baianinho não tivesse afinidade com essa moça, ele não teria tido a facilidade que teve. Por isso, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, que às vezes um pequeno detalhe tumultua a vida da gente por muito tempo. Também não falaram no desdobramento. Certamente que essa moça depois foi participar das sessões e certamente que deve ter se transformado no médio de incorporação. Mediunidade de incorporação e somente Ramatiz explica isso. Uma pessoa não médio de incorporação, corpo é alinhado com o espírito. O médio de incorporação, o corpo é desalinhado com o espírito. Mediunidade é esse ver, esse espaço. Nesse espaço tem um sensor chamado chakra braquial. Chakra humeral, desculpem. Então, assim como a gente se aproxima de um sensor de lâmpada e a lâmpada acende, quando o espírito se aproxima do médium, o médium sente tudo que o espírito está sentindo pelo sensor chamado chakra humeral. Então, o espírito não entra na pessoa igual o baianinho falou. O baianinho pensou que entrou na pessoa, mas não entra. E quando a afinidade entre espírito e médium é grande, o espírito pode ficar de muito longe. No livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, a gente vai ver uma comunicação que o espírito dá a comunicação da colônia que ele se encontra. Ele nem está presente, mas devido à afinidade, o médium pôde transmitir a mensagem, sendo que o espírito estava muito longe, né? Então a gente tem esses três temas aí. A moça devia ser médium de corporação, a moça devia ter ligação com o baianinho de outras vidas. O coronel teve a oportunidade de se redimir com o baianinho e não fez na Itália, por isso prolongou o sofrimento até aquele momento em que resolveu agir com caridade, ajudar a mãe do baianinho e dar uma casa de presente para ela, né? Por isso que Jesus ensinou para nós, e é o resumo da doutrina dele, amar o próximo a si mesmo. Mas como é que a gente ama alguém como a gente mesmo? Ora, certamente só se a gente se amar. Se a gente não gostar da gente, como é que a gente vai gostar dos outros? E pasmem, pesquisas mostram que 43% das pessoas não aceitam o corpo que tem.
Mas, gente, como é que você não aceita o que você não pode mudar? Como as pessoas gostam de arrumar complicação para suas vidas? Não gostam da cor, não gostam da altura, não gostam do peso, não gostam dos olhos, não gostam do nariz, não gostam das orelhas. Uma vez, no conselho de classe na escola, a pessoa penteava os cabelos cobrindo os lados do rosto, e uma professora disse: possivelmente esta aluna estava cobrindo o rosto. E eu nunca tinha pensado nisso. Como é que a pessoa vai encobrir o rosto? De outra feita, eu vi um rapaz com um penteado também, com os cabelos cobrindo aqui do lado. E eu olhei para ele e ele não gostou que eu olhasse para ele. Ou seja, eu cubro o meu rosto para ninguém ver e esse cara fica me encarando. Então, 43% das pessoas não aceitam o corpo que tem. Outros não aceitam a família que nasceram e vão embora e nunca mais dão notícia. Eu vi um rapaz em tratamento de desobsessão, em que a obsessão dele é que ele não aceitava ser brasileiro. Ele gritava do centro espírita que não queria ter nascido no Brasil, que ele gostaria de ter nascido na Europa. Mas você não pode mudar isso. Como é que você vai se perturbar porque nasceu no Brasil, se você não pode mudar isso? Outros fazem o contrário, arrumam defeito para nascer, porque tem medo de fracassar. E vocês, se já leram o livro Missionários da Luz, do André Luiz, viram que a pessoa pede para nascer com o pé aleijado, porque ela viu a maquete do corpo dela, ia ser bonita, ficou com medo dos gaviões e pediu para nascer com o pé aleijado. Veja, não era karma, era pedido. Ela pediu para nascer com o pé aleijado, para que este pé aleijado funcionasse como um freio, se ela quisesse se aventurar. Veja que caridade é estranha, caridade consigo mesmo. Puxa, reparar que este aleijão, se ela não fracassou, um tipo muito estranho de caridade. Mas muita gente faz isso ao nascer. Pede para nascer pobre, podendo nascer classe média, pede para nascer pobre, podendo casar, pede para não casar, para não arrumar marido, para ninguém se interessar por ela. Irmã Dulce da Bahia pediu para ser doente do pulmão, disse Divaldo Franco. A vida inteira doente do pulmão, achando que esta doença ia lhe ajudar. Então, nem toda caridade é doce. Tem caridade que é amarga, mas tem gente que acha que isso é importante e pode ajudar no seu processo de evolução. Mas caridade, como a gente diz em matemática, é uma função bionívoca, tem que ir ao outro e a mim. Não é uma coisa de você fazer aos outros. Precisa automaticamente estar fazendo a si. Então, ao fazer caridade com o outro, precisa estar atento para aprender, observar o sentimento e para ver o que aquela pessoa mostra de ensinamento, seja de resignação, seja de fé, seja de gratidão, tudo aquilo deve se revestir em benefício da pessoa que está fazendo a caridade. Então, eu estava lendo um livro espírita, quando uma, um grupo de espíritos superiores vão às bordas de um lamaçal no umbral e um espírito começa a gritar, dizendo que fez muita caridade. Ele não está mentindo, mas também não está falando a verdade. Porque se ele tivesse feito caridade, ele não estaria naquele lugar. Ele fez filantropia. A caridade deixa o corpo astral leve. Então, quando você desencarna, é como soltar um balão, você flutua
para o alto. Então, se ele está naquela região de sofrimento, é porque ele fez o bem às pessoas que ele pensa que é caridade. Mas é preciso ver se ele não fez para aparecer, se ele não fez para cobrar depois, como fazem os políticos, se ele não fez para ser elogiado, se ele não fez para ser reconhecido a vida inteira. A verdadeira caridade, quando é feita, a pessoa irradia de si energia na forma de relâmpagos. O que recebe o benefício, se sentir gratidão, dispara bola de luz para o benfeitor. Essa bola de luz, às vezes, é do tamanho de uma bola de tênis, às vezes é grande, mostrando que ele está grato por ter recebido o benefício. Então, quando Jesus pede para a gente amar uns aos outros como a si mesmo, primeiro a gente precisa partir da gente. O primeiro passo é se interessar por si. O que é que eu vim fazer aqui? Porque eu nasci na família que eu nasci. Qual foi o propósito de eu nascer nessa família que eu nasci? Será que a vida tem sentido? Ou, como diz os existencialistas, a vida não tem sentido. Então, nós achamos que tem. E o Espiritismo é a única doutrina do planeta Terra que aborda essa questão da vida antes da vida. Por isso, a doutora Ellen Barr, nos Estados Unidos, psicóloga, na sua tese de doutorado, entrevistou centenas de pessoas, hipnotizou e entrevistou centenas de pessoas, voltou com elas até antes do nascimento. Psicóloga, gente, não era espírita, não. E fez 10 perguntas para cada um. Que eu espero que vocês vejam isso no livro Nossos Filhos São Espíritas, de Hermínio de Miranda. Então, nesse livro tem esse trabalho da doutora Ellen Barr, Ellen com H, Barr, B-A-C-H. É C-H, a gente pronuncia como se fosse R, Barr, igual pronuncia o nome do compositor. Pois então, ela fez 10 perguntas. Por que você nasceu na família que nasceu? Esse sexo que você tem, foi você que escolheu ou alguém escolheu para você? Por que você nasceu nesse momento? As mesmas 10 perguntas. E não parece ser de uma psicóloga, parece ser de uma espírita, fazendo pergunta que a gente faz. Ela conclui que a gente já viveu antes de nascer, que a gente vem cumprir um propósito, e que uma parte a gente escolhe e que outra parte os outros escolhem para nós, naturalmente, quando a gente não tem condição de decidir, né? E o mais interessante que eu achei é a pergunta para as mulheres: por que vocês escolheram nascer agora? Porque agora a mulher tem liberdade, que não tinha. Certamente essas mulheres estavam há muito tempo sem reencarnar. Elas estavam esperando a liberdade que agora as mulheres desfrutam, pelo menos no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Mas a liberdade não é perigosa? Não. A verdadeira evolução só acontece na liberdade. Por isso, as freiras carmelitas que vivem trancadas estão perdendo tempo, porque depois elas terão que reencarnar onde há liberdade. Aí é a prova definitiva. O que você vai fazer na liberdade? Então, voltando ao nosso assunto, o primeiro passo, o interesse por si, autoconhecimento. E aí nós temos duas maneiras do autoconhecimento.
A primeira é de Santo Agostinho, que eu não faço. Não vou dizer para vocês que faço, que eu não faço, mas é a maneira de Santo Agostinho que eu tenho que falar para alguns de vocês que ainda não conhecem. Qual é a maneira dele? Mantinha um crânio ao lado da cama. E toda noite, antes de dormir, ele olhava para aquele crânio e passava à vista o pensamento sobre desde o momento em que ele acordou, que pessoa ele prejudicou, que pessoa ele foi omisso, que pessoa ele ajudou, como foi o dia. Foi assim que ele se transformou. Eu prefiro a maneira de Krishnamurti, um psicólogo indiano, que ensinava para o autoconhecimento, dizia ele que a gente está consciente no momento em que a gente reage. Ele dizia: quem sou eu? Eu sou minhas reações. Se eu quiser saber quem sou, eu preciso ficar consciente das minhas reações no momento em que elas ocorrem. Quando eu sou humilhado, quando eu sou tratado com indiferença, quando eu sou contrariado, quando eu não posso fazer o que quero, quando estou doente, como é que eu reajo? Então, as reações é que vão dizer quem é cada um de nós. Essa é a maneira do Krishnamurti. Então, nós podemos nos conhecer pelas reações. Assim, pelas reações, podemos conhecer os outros. Por isso, Pierre Vai, dirigente em Brasília, né, da Cidade da Paz, ele escreveu um livro chamado O Corpo Fala. Tem outra pessoa que escreveu também um livro com o mesmo título, gente, mas não tem a qualidade do professor Pierre Vai. Por quê? Porque o livro do professor Pierre Vai é ilustrado com figurinhas. Então, ele mostra em cada figurinha o que a pessoa está sentindo. É claro que aqui não é o manual da verdade, mas são indicações para a gente fazer a nossa própria observação e o nosso aprendizado. Então, como é que a gente se conhece? Pelas reações. Como é que a gente conhece os outros? Pelas suas reações. Como é que a pessoa reage, né? Quando a gente está conversando ou na nossa vida de relação, como é que a pessoa reage? Então, sem falar nada, a pessoa vai mostrar pela postura que assume o que ela está sentindo. Até criança, gente. Já viram quando criança fica contrariada, que ela cruza os braços, fecha a cara e cruza os braços? Quer dizer o quê? Ó, estou fechado, não quero papo. Até criança mostra o que sente no corpo, mesmo sem dizer nada, o que ela está sentindo. Assim também o famoso empinar o nariz. O que quer dizer isso? Você não falou nada. O outro falou algo que você não gostou e você empinou o nariz. O que quer dizer? Eu sou superior. Quem é você para me corrigir? Quem é você para discordar de mim? Agora, quando a gente empina o nariz e fecha os olhos, aí a coisa piorou. Empinar o nariz e fechar os olhos quer dizer o quê? Eu te desprezo, você não é nada para mim. Mas não confunda fechar os olhos com empinar o nariz com só fechar os olhos. Quando a gente fecha os olhos, sem empinar o nariz, é totalmente ao contrário. Quer dizer, puxa vida, que bacana! Eu nunca tinha pensado nisso. Que legal! Então, eu estou muito ligado no que você está dizendo, porque eu nunca tinha pensado nisso. Então, tenha um cuidado nas observações. Assim também, fechar os braços, não estou interessado. É igual a criança. Mas à medida que eu vou me interessando, eu vou soltando os braços. Então, primeiro eu solto os braços, depois eu posso colocar a mão no queixo.
estou pensando. Ou então eu posso me adiantar. Opa, vou me aproximar de você. O que você está falando é muito interessante. Então eu me adianto para colher o máximo do que você está falando, né? Então, assim também o sorriso. Presta atenção no sorriso. Assim também o timbre da voz, gente. A pessoal que estuda fono, eles também estudam essa questão da voz. Só que eles não têm o alcance, porque o estudo deles não tem espiritualidade. E nós olhamos também com um aspecto espiritual, mas na voz a pessoa diz quem é. Por isso os farsantes só falam com voz de locutor de rádio FM. Ô, queridinha, como é que vai você? Né? É a voz de locutor de FM. Eles estão escondendo a verdadeira identidade. Por isso impostam a voz para falar, para passar uma imagem boa para quem está escutando. Então a voz também diz quem é cada um. Então eu me conheço, eu vou conhecer você. Mas para conhecer você, eu preciso saber da sua criação, do meio que você viveu, da sua família, para entender exatamente o que se passa com você. Então, é preciso que o espírita aprenda a escutar. As pessoas estão sem paciência, as pessoas não querem escutar ninguém. Ah, fulano veio alugar meu ouvido. Ah, encontrei fulano, veio contar drama. Meu Deus, que espírito é esse? Então as pessoas não estão gostando de escutar os outros. O escritor Rubem Paiva diz: escutar é tão importante que devia ter curso de escutatória. Nós temos curso de oratória, mas ninguém procura criar os cursos de escutatória. E o Krishnamurti dizia: escutar desarmado, escutar com atenção, escutar sem julgamento. Por isso, o Krishnamurti tem um livro chamado Verdadeiro Objetivo da Vida, que eu espero que vocês leiam um dia, que praticamente esse livro é todo o resumo dos ensinamentos dele. Por isso, quando uma pessoa dizia: Krishnamurti, semana passada você disse isso, e ele dizia: não diga que eu disse, diga que você entendeu assim, né? Como as pessoas deturpam o que escutam. Então é preciso que o espírita tenha gosto de ouvir as pessoas, de entender as pessoas, de saber da criação das pessoas, não por curiosidade, para entender. Então, quando a gente conhece, a gente compreende. Quando a gente compreende, a gente gosta. Por isso, todos nós gostamos de algumas pessoas difíceis. Por quê? Porque o modo dela ser não nos incomoda. Às vezes a gente faz é se divertir com o modo de ser da pessoa, porque aquele modo de ser não nos incomoda, né? O Arthur Valadares, palestrante de São Paulo, disse uma coisa muito interessante. Jesus ama a gente porque ele não vê a gente como a gente é. Ele vê a gente como a gente pode se tornar. Olha que coisa bacana. Jesus vê a gente no futuro e nós podemos fazer o mesmo, aprender com os grandes mestres. Minha filha morreu agora no ano passado, aos 26 anos de idade. Então, toda noite, quando ela estava na UTI, eu ia em espírito dar passe nela, mas dar passe em todos os doentes da UTI também, né? Tenho mediunidade de desdobramento. Posso sair do corpo e ficar consciente. Então, um dia, quando eu fui dar passe nos doentes, eu comecei pelo primeiro, um espírito chegou e disse para mim: sua filha está na última cama. E eu falei: qual é a diferença dela para eles? Eles são tão filhos de Deus quanto ela, porque aprendi com Emmanuel
repreendendo Chico Xavier, que estava chorando. E o Emmanuel perguntou: por que você está chorando? Porque minha irmã Maria está no hospício. E o Emmanuel disse: é muito engraçado. O hospício sempre esteve cheio das suas irmãs. E eu nunca vi você chorando por nenhuma delas. Como eu sinto saudade do Emmanuel, da sabedoria, da firmeza. Se não fosse Emmanuel, possivelmente Chico Xavier não teria tido o sucesso que fez. Porque toda pessoa que sofre muito tem uma chance muito grande de se vitimizar, de ser visto como coitadinho. E se vocês prestarem atenção no relacionamento de Emmanuel com Chico Xavier, verão que Emmanuel não dá mole para o Chico, o tempo inteiro puxando na orelha. Mas Maria suicidou-se. Um dia, Emmanuel chega e Chico está chorando. Por que você está chorando? Porque a Maria suicidou-se. Sim, mas nós não podemos fazer nada. Ah, o senhor podia fazer. Não posso. Ah, o senhor pode. Tá bom. Relaxa. Deita aí, relaxa. Relaxou, Emmanuel tirou Chico Xavier do corpo, levou até uma região onde tinha um espírito jogado no chão se batendo. Chico reconheceu. Era a irmã dele. Correu gritando: Maria, Maria, Maria. Maria nunca percebeu a presença do Chico. Então Emmanuel ensinou: está vendo como não podemos ajudar? Se você quiser fazer uma prece por ela, faça. Era assim que Emmanuel tratava Chico Xavier. E nós precisamos carregar essa lição, gente. Quando alguém sofre muito, pode cair no vitimismo e, a partir daí, só se queixar até o final da vida. Coitadinha de mim, como eu tenho sofrido, né? Por isso, Emmanuel ensina, uma dor menor sempre pode ajudar uma dor maior. Como é que o sofredor pode se erguer? Uma das maneiras é ajudar o que sofre mais. Repetindo, uma dor menor sempre pode ajudar uma dor maior. Caibá Schutel, grande espírita de Matão, São Paulo, dizia que a vida valeu a pena pelas pessoas que ele consolou, pelas lágrimas que ele enxugou, pelo sorriso que botou no rosto das pessoas. Isso é tão fantástico que eu vou repetir. A minha vida valeu a pena pela alegria que eu pus no rosto das pessoas, pelas lágrimas que eu sequei, né? Então, esse é o ensinamento do Caibá Schutter para nós. Bom, agora eu me conheço, agora eu conheço os outros. Agora eu posso colaborar onde estiver. A gente, em tudo tem que ter prudência, em tudo tem que ter bom senso, né? Leon Denis chamava Allan Kardec de o bom senso encarnado, porque tem ser humano é complexo. Tem gente que sofre e não quer ser ajudado. Tem gente que sofre e se você for ajudar, essa pessoa vai falar mal de você. Por isso, na verdadeira caridade, ajuda e passa adiante. Uma mão não sabe o que faz a outra. Ajuda e passa adiante. Mas eu aconselhei e a pessoa não fez o que eu disse. Não é função, ela faz se quiser. Existe a sua parte e existe a parte da pessoa. A educação depende mais do educando do que do educador, né? A nossa função é fazer o que a gente pode, que a gente acha que é mais conveniente, mas não exigir que a pessoa faça o que a gente está sugerindo. À medida que se pratica oração e caridade, quando a gente faz a caridade, o corpo da gente dispara jato de luz. Esse disparo, ao longo do tempo, faz com que
as duas energias que circulam dentro de nós, chamada energia masculina, energia feminina, yin, yang, energia quente, energia fria, tem muitos nomes. Elas se movimentem para sair pelas mãos. E um dia, se vocês não sentiram ainda, vocês vão sentir a mão fervilhar. Então, quando a mão vai fervilhar uma vez por mês, uma vez a cada semana, uma vez a cada dia, uma vez a cada hora, vocês estão desatando as energias de vocês. Vocês estão se tornando médiuns de cura. Existem duas mediunidades que, mesmo a gente não tendo nascido para exercitá-la, a gente pode desenvolvê-la. É a mediunidade de cura, oração e caridade. É a mediunidade de desdobramento. Sair do corpo e verificar a realidade. Então, durante a oração, quando vocês desatarem a energia, ou se já desataram, vocês vão sentir a energia descer aqui do meio da cabeça, por trás da cabeça. Descer pelo corpo. A energia fria desce por trás da cabeça. Tem momento que ela vai descer espalhada e bem fraquinha. Então, quando ela descer forte por trás da cabeça, o amigo espiritual de você está ajudando a desatar essas energias. Quando ela sair fraquinha, ele não está ajudando. Aí são vocês mesmos que já conseguem movimentar essas energias. Então, como é que se consegue isso? Oração, caridade. Para que serve isso? Para você ter mais um recurso para usar a caridade. Pelo passe, certo? A energia vai sair das mãos. Vai sentir só pelas mãos. Depois você vai sentir que ela sai pelos braços também. Um dia vocês vão sentir que ela sai pelo corpo todo. Zé Matos, o seu microfone tá desligado. Pode continuar. Foi desligado agora ou já estava a tempo? Oi, quem falou? Foi desligado agora ou já estava a tempo desligado? Não, foi desligado Não, foi agora. desligado agora. Ah, tá bom, obrigado. Tá certo? Então, desatando as energias internas, a gente tem um recurso a mais para ajudar o semelhante na forma do passe. Tem gente que vem com a missão de dar passe. Não vem para ver espírito, não vem para incorporar, não vem para ser psicógrafo, vem para dar passe. Porque o passe é como a doação de sangue. Se você doar sangue, à medida que você doa, o seu sangue melhora a qualidade. Quanto mais você doa, mais qualidade passa a ter seu sangue. Se você der paz, a sua energia vai melhorando ao longo do tempo. Por isso que tem gente que vem com compromisso de melhorar a própria energia. E se faz através do passe. Mas o passe você faz numa sala, né, gente? Não tem aplauso, não tem fotografia, né? Então tem gente que mesmo vindo com o compromisso do passe, acaba deixando, porque o passe não dá fama, o passe não alimenta o ego. Por isso tem muita gente que desiste do passe, porque acha até insignificante. Mas lendo o livro Os Mensageiros do André Luiz, nós vamos ver que André Luiz, quando vai dar passe a primeira vez, um cego, uma cega volta a enxergar. E ele se deslumbra com aquilo. O mentor, naquele livro, imediatamente, vendo que ele se deslumbrou, chama a atenção dele. O verdadeiro trabalhador é o que ajuda e passa adiante,
sem contemplar os resultados. Os espíritos superiores educam a gente assim, cortam na primeira, para não deixar que as ilusões de grandeza, de superioridade, nos domine, estraguem a vida da gente. Mas a caridade, gente, é específica. Existe a caridade geral e a caridade específica. Então, a caridade geral, isso que a gente faz, um conselho, um prato de comida, um copo d'água, caridade geral. Mas cada um de nós precisa descobrir a caridade específica, aquela que faz a gente anular o passado. Por isso, tem gente que a caridade é ir aos presídios, falar para os presos. Em Brasília, tem uma mulher que faz isso há muito tempo. E quando ela fala, os presos ficam em silêncio, pelo respeito que tem por ela. E ela gosta daquele trabalho. Aquilo é caridade específica. Tem outros que a caridade específica é alimentar o faminto. Eu me sinto muito bem em pagar comida para as pessoas, né? Certamente, eu não sei, pode ser minha caridade específica, alimentar as pessoas. Eu sinto prazer em pagar comida para as pessoas. Outros, a caridade específica é incorporar, receber espírito, né? Tem muita gente que em centro espírita só quer receber grandes espíritos. Pois é, pois o Chico Xavier a vida inteira trabalhava na desobsessão, recebendo espíritos sofredores, espíritos revoltados. E eu já vi médio chateado, porque achava que receber espírito sofredor não era interessante, não tinha valor. Digo, oh, meu Deus, esse precisa saber da vida do Chico Xavier. Se o Chico, que era Chico, recebia espíritos sofredores, e o médio iniciante não queria receber espíritos sofredores. Outros, a caridade específica deve ser usada durante o trabalho. Por isso tem médicos, enfermeiros, fonos, que eles nascem com a energia de cura. Não é só pelo trabalho que eles vão curar. O simples fato de falar, de tratar o doente com atenção, é suficiente para eles irradiarem essa energia de cura que nasceram. Por isso que no mundo espiritual, muitos espíritos não chamam médicos de médicos, chamam os médicos de curadores, quando eles sabem que na Terra, aquele médico tinha a energia de cura. Então, nós precisamos descobrir qual é a nossa caridade específica, aquela que é particular, aquela que vai abrir os caminhos da gente. Então, tem gente que tem dificuldade que se repete. E se repete porque a pessoa não está praticando a caridade específica ou ainda não praticou o suficiente. Quando a pessoa pratica a caridade específica, que às vezes é casar os outros, conselheiro para as pessoas namorarem, conselheiro para as pessoas casarem, conselheiro para os casais se entenderem quando estão brigados. É a caridade específica que alguns têm. Então, quando a gente usa a caridade específica, os chamados caminhos da gente se abrem. Então, tem gente que frequenta centro espírita a vida inteira e a vida é complicada. E a pessoa, esses espíritos não me ajudam. Ah, porque esse espiritismo não me ajuda. Não. Descubra qual é a sua caridade específica. Você está fazendo caridade geral. Precisa descobrir também a sua caridade específica para abrir seus caminhos, né? Que você está repetindo os erros, os problemas não se resolvem e não se deve à ajuda dos espíritos, não se deve ao centro espírita.
Alguns acham que é o centro espírita. Eu vou mudar, aquele centro que eu estou é fraco, né? Então, eu vou procurar um centro mais forte, porque o que eu frequento não está me ajudando, não está me ajudando. Mas caridade, gente, vem do treinamento, tá? A pessoa perguntou para mim, eu não gosto de ajudar as pessoas, o que que eu faço? Eu falei, faça como um treinamento. Primeiro, pense em tudo que você recebe de graça das pessoas. E aí comece a treinar, até que um dia você vai notar nos olhos da pessoa, o olho da pessoa brilhando. Quando você perceber o olho da pessoa brilhando, pelo que você falou, pelo que você fez, você vai sentir prazer de ajudar. E aí você começou a caridade de verdade, porque a caridade de verdade é prazerosa. A caridade de verdade é uma função bionívoca, vai e volta. Agrada o beneficiado e agrada o benfeitor. Por isso, o espírito lá na lama no umbral, que gritou que fez muita caridade, não fez. Ele fez filantropia. Qual é a diferença? Filantropia é a ação sem o coração, é o bem. Mas que você faz? Você não põe o coração na ação. Caridade é quando você põe o coração na ação. E diz doutor Inácio Ferreira, psiquiatra, ex-diretor do Sanatório Espírita de Uberaba, quando a gente faz a caridade, células malignas são queimadas do nosso corpo pela energia que circula do bem. Por isso, concluindo, repetindo Jesus, sentido da vida é amar o próximo como a si mesmo. Depois, um dia a gente vai chegar na terceira caridade que Jesus falou. Primeiro, amar o próximo, trazido por Moisés. Segundo, amar o próximo a si mesmo, trazido por Jesus. Terceiro, amar o próximo como Jesus amou. Esse é o terceiro degrau da caridade, que um dia a gente vai chegar lá. Boa noite.